Graças e paz, meus irmãos, vos sejam multiplicadas da parte de Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A irmã disse que lá vai fornecer 65 pastéis, aliás, 63, que 2 já é meu, amém? Colabore também, meus irmãos, amém? Meus irmãos, lembrando que hoje é o encerramento do Congresso dos Homens. Foi uma bênção ontem. Quem pôde estar aqui ontem viu o quanto o poder de Deus é transformador na vida de uma pessoa, e que Deus continue transformando vidas por intermédio da nossa disponibilidade, e que nós estejamos disponíveis para o Senhor, para ouvir e cumprir o seu chamado. E eu quero também aproveitar este momento e convidar a Igreja de Jesus para participar da nossa escola bíblica dominical. Foi uma bênção hoje pela manhã. A irmã Sandra, muito usada por Deus, ministrou sobre o tema acolhimento. O quanto é importante nós acolhermos os nossos irmãos, as pessoas aí afora, e que nós possamos ser mais convictos, estar mais presentes na escola bíblica dominical. Amém, meus irmãos? Que privilégio estar aqui hoje à noite, sendo o oráculo de Deus, a pessoa a qual Deus escolheu para ministrar a sua palavra. Eu sempre gosto de dizer isso, que para mim é um dos maiores privilégios da vida, é anunciar a palavra de Deus. Isso é tão real que João disse: após a mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, cujo as suas sandálias ou as suas alparcas eu não sou digno de desatá-la. O quão é importante nós anunciarmos a palavra do Senhor. Mas fiquemos de pé, e neste interim vamos ler a palavra de Deus no livro de Atos, lembrando que nós estamos vivendo um tema: avivados para multiplicar. E a igreja de Jesus precisa ser avivada para multiplicar. Livro de Atos, capítulo 16, a partir do versículo 25, que diz assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Versículo 16: de repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todo. Versículo 30, para nós fecharmos. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Pai, muito obrigado, Senhor, por este momento, estar aqui no altar do Senhor, local consagrado, local que precisa ser respeitado, Senhor. Que honra, Deus, estar ministrando a tua palavra. Deus, eu não tenho palavras para mencionar diante da tua presença, Senhor, mas só quero te pedir a tua graça, a tua bondade e a tua misericórdia, Senhor. Deus, eu quero me ousar como Moisés fez. Senhor, não me faça sair daqui se a tua presença não for comigo. Ó Deus, porque lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Deus, em nome de Jesus, aonde a minha voz não possa alcançar, que a tua voz alcance, Senhor, porque a tua palavra é mais cortante do que uma espada de 2 gumes, Senhor. Ela faz divisão entre juntas e medula, alma e espírito, e ainda é capaz de discernir os pensamentos ou os propósitos do coração. Somente a tua palavra alcança o coração do homem, Senhor.
Que a tua palavra nesta noite que será ministrada possa alcançar os nossos corações, para que possamos sair deste ambiente, que não é outro ambiente, senão a casa de Deus, avivados para multiplicar, para o louvor da tua glória. Perdoa os nossos pecados e fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podeis tomar os vossos assentos. Meus irmãos, a história de Paulo e Silas na prisão começa a partir do capítulo 16, versículo 1, quando Paulo e Silas descem para Derbe e Listra. E chegando lá, eles encontram um discípulo chamado Timóteo. Os irmãos conhecem bastante a história de Timóteo. Timóteo, um discípulo amado por Paulo, um discípulo que passou pela escola teológica de Paulo, um discípulo muito instruído, a qual Paulo confiou nele o ministério de Deus. Aqui eu já quero me ousar. Se nós queremos ser avivados para multiplicar, é porque Deus confiou em você um ministério específico. Deus, Ele confiou na minha pessoa um ministério específico. E se de fato nós queremos avivar para multiplicar, não fuja da responsabilidade que Deus te deu. Mas só que Timóteo, ele era filho de uma mãe judia, e o seu pai era grego. E Paulo levou para a obra missionária. Mas antes disso, por causa dos zelosos da lei, Timóteo teve que ser circuncidado. Aí logo após, ele caminhou com Paulo e Silas nesta triagem, ou aliás, dizendo, nesta viagem missionária. Mas interessante é que os irmãos lá em Listra e Icônio davam um bom testemunho de Timóteo. Aqui vai a segunda orientação, que se de fato nós queremos avivar para multiplicar, precisamos dar um bom testemunho na nossa comunidade. Se de fato nós queremos ser cristãos avivados para multiplicar, primeiro eu preciso avaliar como está o meu testemunho na sociedade, meus irmãos. E de fato a Bíblia, ela vem costurando de uma forma estarrecedora, dizendo desta forma, que ninguém que se milita se embaraça com os negócios desta vida, a fim de o agradar aquele que o alistou para a guerra. Você foi alistado por Jesus. Eu fui alistado por Jesus. A igreja é o corpo de Jesus. E às vezes eu comparo o corpo de Cristo, que é a igreja, eu faço uma comparação igual ao coração de uma mãe. Sempre vai caber espaço para mais uma pessoa. E existem pessoas aí afora, que precisam estar entrelaçada no corpo de Cristo, mas para isso a igreja de Jesus precisa dar um bom testemunho, e se de fato nós queremos avivar para multiplicar. Aí o texto vai transcorrendo, até que Paulo e Silas, eles queriam descer para a província da Ásia. E a Bíblia, ela é bem clara, é nítida, quando diz assim, que o Espírito Santo não deixou, aleluia. Meus irmãos, é fácil, é bom seguir as emoções, é bom seguir às vezes a razão, mas entre a fé e a razão, eu escolho a fé. Sarai, quando ela ouviu aquela promessa que ela teria um filho, ela deu risada. Ela não usou a fé, ela usou a razão. A razão nem sempre funciona, meus irmãos, mas de fato o que funciona mesmo
é nós seguirmos a orientação de Deus. Conforme diz a Bíblia lá no livro de João, capítulo 3, versículo 8. Ora, assim são todos aqueles que são nascidos de Deus, porque sopra-se o vento, ouve-se a sua voz, não sabe nem para onde vem e nem para onde vai. Assim são todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. Talvez o homem mais natural questionava: como é que pode isso? Paulo e Silas e Timóteo estavam imbuídos na visão missionária e o Espírito Santo não permitiu que eles descessem para a província da Ásia Menor. Meus irmãos, avivados para multiplicar, precisa estar debaixo da ordenança do Espírito Santo. Uma igreja forte não é uma igreja que segue o padrão emocional. Uma igreja forte não é uma igreja que decidiu viver pela razão, mas uma igreja forte é aquela igreja que decidiu ser guiada, dirigida pelo Espírito de Deus. Precisamos ser guiados pelo Espírito de Deus. Só que, às vezes, ser guiado pelo Espírito Santo, Jesus, ele às vezes nos coloca em cada provação, mas de fato a Bíblia diz que Deus não é tentado por ninguém, mas Deus, ele é fiel para dar o escape na nossa vida. Isso é bíblico. Jesus, quando ele jejuou 40 dias e 40 noites, a Bíblia diz que ele teve fome e sede. Muito embora nós aprendemos sobre a união hipostática, Jesus 100% homem e Jesus 100% Deus, mas naquele contexto ele estava como homem, ele sentiu sede, ele sentiu fome. João já disse que o verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória como a glória do Filho unigênito do Pai. Apesar que, irmã Alessandra, que todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Mas quando Ele pisou na terra de Israel, Ele teve fome, Ele teve sede, Ele chorou. Como diz a Bíblia lá, no livro de João, capítulo 10, versículo 30, está entre um dos menores versículos da Bíblia. Jesus chorou. Aleluia. Mas quando ele foi guiado pelo Espírito Santo ao deserto, ele estava debaixo da orientação do Espírito. Até porque quando ele foi batizado por João Batista, quando ele saiu das águas, a Bíblia diz que o Espírito Santo desceu em forma de uma pomba. O Espírito Santo não é uma pomba, ali é uma simbologia. Ele desceu em forma de uma pomba, até porque o autor que viu todo esse fato, óbvio, não conseguiu descrever na sua totalidade. Teve que descrevê-lo de uma forma simbólica. Mas isso não nos importa. O que nos importa é que os irmãos saibam que o Espírito Santo não é uma força ativa. O Espírito Santo é uma pessoa. Ele tem sentimento. Ele está dentro de você. É Ele que precisa direcionar a sua vida para juntos sermos avivados para multiplicar na presença de Deus. Jesus, ele foi guiado pelo Espírito Santo para ser tentado ali no deserto, mas em tudo ele venceu o inimigo da igreja pela palavra. Avivados para multiplicar, precisamos viver pela palavra de Deus. E logo após, quando eles obedeceram a ordem de Deus, desceram para Bitínia. E quando chegou mais uma vez em Bitínia, a Bíblia diz que o Espírito de Jesus não permitiu que eles permanecessem ali. Aí numa noite Paulo tem uma visão que ele vê um varão macedônio em pé rogando: passa a Macedônia e ajuda-nos. Tem muitas pessoas na Macedônia esperando por nós.
A obra foi confiada à igreja. Jesus, ele disse: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Agora, pois, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho dito. Ó, que promessa linda, maravilhosa. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. A obra foi confiada a mim. A obra foi confiada à igreja de Jesus. E nós precisamos sermos avivados para multiplicarmos. E logo após, Paulo entendeu que aquilo era uma visão divina. E ele, logo após, ele partiu para Troade. E logo após, quando ele chegou em Troade, ele chegou em Filipos. Filipos era uma cidade, meus irmãos, da Macedônia. A primeira cidade do distrito e colônia. Colônia porque pertencia ao Império Romano. Provavelmente ali houve guerras e o Império Romano sitiou todas aquelas cidades, inclusive essa. Distrito, nós, talvez, eu não sei se nessa época é a mesma época de hoje. Sabemos muito bem que na nossa República Federativa do Brasil, aliás, na nossa Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, está lá escrito desta forma, que existem 26 estados e um distrito federal. E esse distrito federal está lá em Brasília. Eu não sei se naquela época era assim, mas eu estou apenas trazendo uma alusão do nosso contexto, que hoje nós temos 26 estados, sendo que o nosso estado da Bahia, hoje, até este exato momento, contém 417 municípios. É muito municípios, mas eu não vou me ater muito nesses pormenores, porque isso não é tão importante. Deixa para a Alessandra outro dia. Os irmãos podem dar aqui uma aula de história, geografia, para nós lembrarmos a nossa época de escola. E ali, meus irmãos, quando Paulo e Silas chegam em Filipos, naquela cidade não existia sinagoga. E no dia de sábado, os irmãos saíram para fora da cidade, junto à beira de um rio, para ali orarem, falarem com Deus. E quando eles chegam lá, eles avistaram algumas mulheres que estavam ali. E ali aconteceu um culto. Os irmãos sabem a importância de uma sinagoga, meus irmãos? Lá no livro de Isaías, capítulo 66, versículo 1, que diz assim: pois o Espírito de Deus está sobre mim. Isaías 61, irmã. Isaías 61, versículo 1, que diz assim: o Espírito do Soberano, o Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas novas aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Mas nessa cidade de Filipos não existia uma sinagoga. Por isso que os irmãos aos sábados saíam para fora da cidade e se ajuntavam e ali adoravam ao Senhor. Lembram de Jesus? Quando ele chegou naquela sinagoga, que ele pegou aquele rolo de pergaminho, quando ele subiu numa espécie de brima, que é tipo um altar. Quando ele subiu, aquele servo deu a ele o rolo. Quando ele abriu, caiu justamente nesse livro de Isaías: porque o Espírito do Senhor está sobre mim. E naquele dia, a profecia que Isaías tinha dito lá no passado estava se cumprindo enfaticamente, veridicamente na vida de Jesus. Mas nessa cidade não existia uma sinagoga. E naquela reunião de Paulo, Silas e aquelas irmãs,
uma mulher se destacou: Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira. Lídia, ela tinha uma boa condição financeira. Eu posso dizer que Lídia era uma mulher rica, mas a Bíblia diz que ela era temente ao Senhor, e ela, de uma forma veemente, ela escutava todas as palavras de Paulo e Silas. Percebam o quanto é importante nós darmos lugar à voz de Deus. Em primeiro lugar, se Paulo não desse razão e ouvido a essa visão de Deus, talvez na casa de Lídia não teria nascido um PGM. Sabiam disso? Que aqui nasceu na casa de Lídia um primeiro PGM? Primeiro PGM nasceu na casa de Lídia, pequeno grupo multiplicador. Versículo 15: depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai na minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Depois de ser batizada, ela convidou Paulo e Silas para que ficasse por um período na sua casa, e ali nasceu um PGM. Meus irmãos, avivados para multiplicar, a igreja de Jesus precisa entender a vitaliciedade, a importância do PGM. Hoje, quando eu estava na casa de minha digníssima mãe, deitado naquele sofá tão confortável, eu liguei a Smart TV dela e ali estava ouvindo alguns louvores do saudoso Nelson Ned. Antes de morrer, ele se converteu ao Senhor. E ali eu disse: mamãe, que dia a senhora vai permitir que eu convide aqui a igreja para fazer uma oração? Ela disse: qualquer dia. Eu disse: tá bem, manhã, eu vou chamar aqui as irmãs da velha guarda. Eu ainda disse: a irmã Linda, a irmã Olinda, a irmã Ana, a irmã Renata. E eu tenho fé que deste culto de oração, lá pode surgir um PGM dos idosos, que falam a mesma linguagem. E eu já profetizo, e me ajude também em oração neste momento, para que na casa da minha mãe possa nascer um PGM, um pequeno grupo multiplicador. Meus irmãos, precisamos ter a visão de Deus e entender o propósito de Deus. Se Paulo não entendesse aquele propósito por intermédio daquela visão, talvez na casa de Lídia não nasceria esse PGM. E o segundo episódio, meus irmãos, nem todas as pessoas que falam de Deus é de Deus. Sabia disso? Isso é sério. Nem todas as pessoas que falam de Deus é de Deus. Isso é bíblico. Jesus disse: olha, eu vi, porque vi é presente, vinha é passado. Eu vim para os meus, mas os meus não me receberam. Mas a todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Todos os dias, quando Paulo e Silas passavam para ir orar ao Senhor, no dia de sábado, eles se encontravam com aquela jovem adivinhadora, uma jovem que dava muito lucro aos seus senhores, uma jovem que era possessa de vários espíritos adivinhadores. Por isso que na vida do cristão eu não acredito em coincidência. Na vida do cristão eu acredito em cristocedência. Amém, meus irmãos? Mas todos os dias, quando Paulo e Silas passavam por aquele local, ela dizia: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Talvez, se fosse hoje na vida de alguns irmãos,
o seu ego, o seu super ego aflorava. Não, essa mulher está dizendo que eu sou um servo do Deus Altíssimo. Talvez se Paulo fosse guiado pelas emoções, talvez se Paulo e Silas fossem guiados pela emoção, pela razão, pela faculdade do pensamento, talvez eles não conseguiriam discernir que na vida daquela mulher existia um espírito maligno que deveria ser expulso. Lembram de Pedro e João, quando iam subindo para o templo chamado Formosa, e na porta daquele templo ficava um homem que há tantos anos ficava pedindo esmolas para as pessoas que adentravam nos templos, naquele templo. Talvez as pessoas nem olhavam para ele, dava apenas as esmolas e nem olhava. Só que houve um dia que tudo mudou na vida daquele rapaz, quando Pedro e João vai adentrando naquele templo. Aquele homem estende as suas mãos para pedir uma esmola. Pedro e João disse: olha, rapaz, eu não tenho nem prata e nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta-te e anda. Eita, se fosse hoje no século 21, alguns pregadores puxavam para si a glória. Mas eu entendo que quando Pedro e João disse isso, olhe para nós, Pedro e João estavam dizendo: olhe para nós, porque nós temos uma referência. Que é a sua referência, meus irmãos? Quem é a minha referência? A referência da igreja é Jesus. A referência da igreja é Jesus. Meus irmãos, nenhum embaixador vai querer representar um país se ele não conhece. Não existe. Se um dia eu for convidado para ser embaixador de um país, primeiro eu preciso entender como é que esse país funciona. Ninguém consegue seguir a posição de um governo se ele não concordar. É por isso que a igreja de Jesus tem uma referência, e a referência é Jesus. Meus irmãos, quando nós entendemos que a nossa referência é Jesus, nós entendemos que a glória é para Ele, porque dele são todas as coisas, a Ele pois a glória eternamente. Amém. E aquilo irritou o coração de Paulo, e Paulo disse: em nome de Jesus, espírito enganador, saia dela. Meus irmãos, quando nós entendemos que para avivarmos, para multiplicarmos, nós precisamos ter uma referência, que é Jesus, nós jamais e nunca vamos querer a glória para nós, porque nós entendemos que a glória é de Deus, que a nossa referência seja Jesus. Da mesma forma como Paulo e Silas disse: em nome de Jesus, retira-te dela. E naquela mesma hora, o espírito imundo saiu daquela mulher. E no transcorrer do texto, os senhores romanos, percebendo que os seus lucros foram-se embora, pegaram Paulo e Silas, açoitaram, colocaram eles num tronco que era uma espécie de prisão romana, que servia como tortura. O tronco ficava, e ali pegavam correntes e abriam as pernas dos presos de uma forma bem torturosa. Mas eles estavam cumprindo uma vontade de Deus. Meus irmãos, nós entendemos que a vontade de Deus, ela é perfeita, boa e agradável, conforme diz a Bíblia: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação
do poder de Deus, para que nós possamos experimentar qual seja a boa e perfeita vontade de Deus, e nós não podemos nos conformar com este século, mas transformar pela renovação da nossa mente. Eles foram presos, açoitados, mas não reclamaram de nada. Meus irmãos, e naquela prisão, eles tinham de tudo para desistir. Estavam presos, acorrentados, açoitados, sofreram bastante, mas a Bíblia diz que por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão escutavam. Meus irmãos, aqui tem um princípio importante, que se de fato nós queremos viver este avivamento para multiplicar, precisamos entender: quem define a minha vida não é o local, mas é a minha escolha que define o local. Talvez numa visão, numa perspectiva bem humana, ali não era um local favorável para adorar ao Senhor. Estavam presos, açoitados, acorrentados, mas os seus lábios estavam soltos para adorarem ao Senhor. E por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores ao Senhor. Deus, por sua infinita graça, trouxe a resposta naquele ambiente, aquele ambiente que era um local hostil, de prisão, um local de severidade. Aquele ambiente foi carregado da glória de Deus. A glória de Deus inundou aquela prisão, aleluia. E os presos receberam o seu alvará de soltura antes do cumprimento da pena. Só Deus faz isso. As cadeias se romperam, as correntes se partiram, porque o poder de Deus desceu naquele lugar, naquele ambiente hostil, por causa de dois homens que decidiram orar ao Senhor. A oração é um dos primeiros princípios dos pequenos grupos. A oração nos faz enxergar o impossível. Quem vive uma vida de oração está bem próximo de viver o sobrenatural de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa: você anseia viver o sobrenatural de Deus na sua casa? Você anseia viver o sobrenatural de Deus no seu trabalho, na sua comunidade? Precisa viver uma vida de oração. Aleluia. A vida de oração é importante na vida do cristão. Talvez se Paulo e Silas ficassem observando para aquele ambiente hostil, ambiente horrível, talvez ali passava ratos, roedores, mas eles não estavam nem aí para isso. Por volta da meia-noite eles oravam e cantavam louvores a Deus, e Deus manifestou a sua glória. Porque a Bíblia diz, no livro de Provérbios, capítulo 15, versículo 3, que os olhos de Deus estão em todos os lugares, contemplando os maus e os bons. Meus irmãos, às vezes nós estamos fazendo a coisa certa, mas de maneira errada. Por isso que às vezes tem coisas que não acontecem na nossa vida, porque nós estamos fazendo a coisa certa, mas de maneira errada. Davi sabia que a arca da aliança só poderia ser conduzida pelos sacerdotes. Tá atento. Pelos levitas. Amém. Tá vendo? É sinal que os irmãos estão participando da escola bíblica dominical. A arca da aliança só poderia ser conduzida pelos. Mas Davi deixou que
a arca da aliança fosse conduzida numa carruagem de boi. Está errado, meus irmãos. Davi teve uma boa intenção? Teve. De conduzir a arca de Deus? Teve. Mas esta intenção dele foi errada. Às vezes nós estamos fazendo a coisa certa de maneira errada. E por isso, quando Uzá viu que a arca da aliança estava caindo, quando ele foi colocar as suas mãos, ele morreu. Meus irmãos, nós que carregamos a arca, não existe mais. Hoje é o Espírito Santo dentro de você. Hoje é o Espírito Santo dentro de mim. Por isso que tem aquele hino, você tem o valor. O Espírito Santo se move dentro de você. Nós que temos o Espírito Santo dentro de nós, meus irmãos, e quem vive uma vida de oração, aonde chega, transforma o ambiente. Quem carrega a presença de Deus dentro de si, aonde chega, este ambiente é transformado. Só que às vezes nós não conseguimos multiplicar, porque nós estamos carregados de religiosidade. E Jesus não nos chamou para sermos religiosos. Jesus nos chamou para sermos avivados para multiplicar. E aquele ambiente ficou carregado da glória de Deus. Interessante é que quando aquele carcereiro despertou do sono, e ele vendo que as portas, as cadeias estavam rompidas, e ele tentou tirar a sua própria vida. E Paulo disse: não faça isso, porque todos nós estamos aqui. A alma daquele carcereiro disse: e agora? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer para ser salvo? Paulo e Silas disse: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. E através da decisão daquele carcereiro, toda a sua família foi salva. Toda a sua família acreditou no poder de Deus. E no versículo 34 diz assim: então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Olha, por intermédio da visão que Deus deu a Paulo. Primeiro nasceu lá o PGM na casa de Lídia, e aqui também nasceu mais um PGM, que quando Paulo saiu da casa daquele carcereiro, a casa dele nunca mais foi a mesma casa, transformou-se em outra casa. Talvez hoje é o dia que Deus quer transformar o seu lar. Talvez hoje é o dia que Deus quer transformar o meu lar. E hoje é o dia propício para isso. E hoje nós tomaremos esta decisão. Ainda que na minha casa existam pessoas que ainda não confessou a Jesus, mas eu vou tomar posse desse avivamento. Aliás, nós vamos tomar posse desse avivamento e vamos profetizar no reino espiritual que eu e a minha família serviremos ao Senhor. Por isso que eu disse aqui minutos antes que eu já estou profetizando e crendo que na casa de manhã lá nascerá um pequeno grupo, assim como também aqui na minha casa ainda esse ano vai nascer um pequeno grupo. Meus irmãos, estejamos disponíveis para os pequenos grupos. Talvez Deus está te levantando para você levantar um pequeno grupo, um PGM na sua casa, na sua rua. Talvez se Paulo não estivesse ligado, antenado na visão de Deus, não nasceria um pequeno grupo na casa de Lídia e na casa desse carcereiro. E de fato nós precisamos ser avivados para multiplicar. Não existe outro caminho. Precisamos ser avivados para
multiplicar. Meus irmãos, eu respeito todas as religiões. Respeito todas as religiões. Máximo respeito. Talvez eu não possa concordar. Isso é um direito meu. A Constituição de 1988 me garante isso. Eu tenho que, aliás, nós temos que respeitar todas as religiões. Concordar, aí já é um poder facultativo nosso. A gente concorda se a gente quiser. Mas respeitar, a gente tem que respeitar. E alguns irmãos aqui sabem que eu vim da religião matriz africana. Passei um bom período lá, mas um dia eu decidi sair. Falei em meu coração que eu não queria mais aquilo para mim. Aí, na virada de 2003 para 2004, vi para esta igreja. Ainda era ali bem pequena, não tinha essa estrutura, não era esta nave com esta complexidade estarrecedora. Era um templo bem pequeno, que tinha uma porta ali em forma de um arco, que tinha um muro, aliás, um muro bem extenso, com uma grade pintada de preto, que quando passava o ônibus em tempo de chuva, melava tudo. Tudo isso está aqui na minha memória. Aí quando eu cheguei aqui nessa igreja, eu estava com a vida destruída, sem família, desempregado, sem perspectiva de vida, como diz o irmão Alessandro, 0 a 0, sem nada, sem família, sem Deus, todo destruído, todo acabado, não gostava de estudar, não tinha nenhuma perspectiva para a vida, não tinha nada, sabe? Enfim, cheguei aqui na igreja, estou vendo aquele pastor, o negrão abençoado, pregando, disse: as pessoas que querem confessar a Jesus como seu único e suficiente Salvador, levante uma de suas mãos. Eu, sem saber, eu fiz um cálculo bem rápido. Eu estou aqui na igreja, desempregado, sem família, sem gostar de estudar, sem nada, pobre, sem nada. É coisa boa. Levantei uma das minhas mãos e vim até o altar. O pastor orou. Naquele dia eu tive a convicção que Jesus entrou na minha vida, e ali eu comecei com Deus uma nova história, buscando ao Senhor. Ainda vivia com os meus pais, até que chegou um dia que o meu ex-pai do terreiro chegou para mim e disse: rapaz, você não pode ser crente não, rapaz. Eu disse: por quê? Não, porque você andava comigo aqui, eu passava aqui por esta rua várias vezes, com um balaio de folha nas costas, passava aqui, eu via, mas para mim, eu achava que aquilo era bom, até porque era o meu meio de vida, e é por isso que eu disse aqui antes de falar sobre isso, que eu respeito todas as religiões. Agora, concordar é um poder facultativo, a gente concorda se a gente quiser, mas respeitar, tem que respeitar. E nisso, um certo dia, ele me abordou na rua e disse: não, você não pode ser crente, porque você é um filho da casa, você ainda é isso, você é isso, é aquilo, e você não pode ser um cristão. Eu disse: rapaz, mas a Bíblia diz, no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que diz assim: mas se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas, as coisas antigas já se passaram, e em Jesus tudo se fez novo. Até hoje ele continua na religião dele, eu respeito. Sempre quando eu passo com a minha moto, dou carona a ele normal, ele me respeita. Existe um diálogo, apesar que existe um liame subjetivo entre eu e ele, mas a gente se comunica normal, a gente fala. E em 2021, e nisso até chegar até em 2021, sempre falando de Jesus para ele. E ele um dia disse: Ivo, você sabe que não é fácil sair daqui. Você saiu daqui, mas você sabe que não é fácil. Eu disse: mas se você der lugar, Jesus transforma. E nisso, quando chegou em 2021, a mãe faleceu dele, e ele chegou para mim e disse: Ivo, a minha mãe faleceu hoje. Se você quiser ir para o sepultamento,
você pode ir. E lá você terá toda a liberdade para você pregar, para você orar, para você fazer o que você quiser. Sabe o que é isso? É porque Ele vê Deus na minha vida. As pessoas precisam ver Deus na nossa vida, não a religião. Deus é amor, beleza. Deus também é justiça, mas Deus não é religião. Deus não é batista. Deus não é assembleano. Deus não é metodista. Deus não é católico. Deus é o Criador do universo. É o Criador de todas as coisas. E que nesta noite nós estejamos debaixo da proteção desse Criador, para que juntos possamos sermos avivados para multiplicar na presença de Deus. Fiquemos de pé e vamos orar ao Senhor. Tem alguém aqui nesta noite que quer receber uma oração específica? Alguém que está passando por alguma dificuldade financeira, seja lá do tipo qual for. Se você quiser receber uma oração, pode vir aqui à frente. Se você estiver precisando de uma oração, uma área específica da sua vida, vem aqui que nós vamos orar juntos. Tem mais pessoas? Alguém que ainda não tem uma aliança com Cristo, deseja hoje fazer uma aliança com Deus? Esse é o seu momento. A Bíblia diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e serei com ele e ele comigo. Alguém aqui quer fazer uma aliança com Deus, dizendo: Jesus, eu entrego a minha vida ao Senhor. Jesus, eu entendi a sua mensagem, que eu preciso ser avivado para multiplicar. Há alguém? O silêncio diz que não, mas vamos orar pela irmã. Levante as suas mãos e vamos orar pela vida da irmã. Pai, muito obrigado, Senhor, por este momento. A tua filha teve a coragem, Senhor, de vir aqui à frente. Senhor, nós não sabemos o problema, a situação da tua filha, mas o Senhor conhece os nossos corações. O Senhor sabe de todas as coisas. Pai, em nome de Jesus, visite a tua serva nesta noite, do alto da cabeça até a planta dos pés. Se porventura for alguma enfermidade, que o Senhor possa repreender agora, pelo poder que há no nome de Jesus. Deus, se porventura for alguma resposta da parte do Senhor, Deus, que em nome de Jesus, que durante estes dias ela possa obter a resposta do Senhor, porque a tua palavra diz: creia no Senhor teu Deus e estarás seguro. Creia nos teus profetas e prosperareis. Senhor, eu quero estar aqui como profeta do Senhor, para abençoar, Deus, a tua filha, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fortalece agora, Senhor, a tua serva, segura nas mãos dela, Senhor. Deus, muito obrigado por tudo, Senhor. Continua fazendo a tua obra na vida da tua filha, Senhor, para que todos vejam a tua glória na vida dela, Senhor, e o teu nome seja glorificado e exaltado. Agora, Senhor, muito obrigado por este momento. Muito obrigado porque o Senhor permitiu que eu pregasse, que eu ministrasse a tua palavra. Que esta palavra, Senhor, conforme está escrita, ela não voltará vazia, mas antes farás aquilo que lhe apraz e prosperarás naquilo que o Senhor a designou. Que a tua palavra, Senhor, possa frutificar em cada coração aqui nesta noite, para que tão somente o teu nome seja enaltecido, Senhor. E muito obrigado, Deus, por esta oportunidade. Leva-nos em paz aos nossos lares, em paz, em segurança, livrando-nos do homem mau, do homem perverso, do homem sanguinário, de toda obra maligna, que caia por terra, Senhor, em conformidade com a tua palavra, que diz assim: eis que eu irei adiante de ti, consertarei os caminhos tortuosos,
quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro e dar-te-ei os tesouros escondidos, para que saibam que eu sou o Senhor e que antes de mim Deus nenhum se formou e que depois de mim Deus nenhum haverá. Deus, muito obrigado, Senhor, por tudo. Nós te louvamos, nós te bendizemos, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe.